fundamental do pesquisador, extremamente importante. Aliás, acho que ele nem era um pesquisador, ele era um profissional do Ministério da Agricultura, com sangue de pesquisador. Ele fez, junto com colegas do país inteiro, o maior levantamento de efeitos parasitários do país. Tem aqui várias pessoas que provavelmente participaram na confecção desse tipo de estudo, não é? Estudo fantástico, esse estudo do Hort, né? E serviu-nos também muito, nós utilizamos muito para poder chegar no ponto em que nós chegamos. Juntando esses conhecimentos, aquela técnica que foi utilizada para aquele levantamento, projetando para essa população bovina estimada agora, só para o carrapato, sem maiores considerações, sem maiores detalhes, foi chegado a essa conta inicial. Levamos um susto. Opa, vamos reunir a turma então para poder fazer um estudo mais aprofundado. E assim fizemos. Lá naquele congresso do Campo Grande, reuniu esse grupo de pesquisadores. Nós não tínhamos na época alguém que trabalhasse na área de protozoologia para nos trazer informação, portanto a estimativa ficou fora dos efeitos parasitários por protozoários. Juntou-se aquele grupo de especialistas e nós conseguimos 2 dias, trabalhando com essa metodologia, apurar custos por cada espécie parasitária de importância. Como é que nós fizemos isso? Nós utilizamos, o nosso parâmetro sempre foi algum estudo que calculava aquela perda causada. Aqui no caso, por exemplo, o carrapato do boi na categoria leite, é um trabalho recentíssimo nosso, né? Com essa perda estimada aqui de 90 quilos por lactação por vaca, né? Isso aqui, feito aqui, pesquisa aqui, nossa, aqui na Ibanic. Em cima disso, nós projetamos, em cima da população produtora de leite do Brasil, né? Verificamos a quantidade de perda total de leite, multiplicamos pelo preço em dólar e chegamos só no leite a essa perda que está aqui. O que carrapato poderia fazer agora nos machos, no gado de corte? Era um gado, principalmente um gado de origem europeia, da qual nós pegamos uma parte, tiramos de dentro da população do Rio Grande, praticamente toda, ainda no Sudeste, a partir dos dados do IBGE, nós fomos verificando a quantidade de animais sob risco, fizemos um cálculo de perda de acordo com pesquisa científica, todos os nossos cálculos foram lastreados em algum tipo de pesquisa, né? E chegamos ao preço do perdido, do quilo de carne perdido, e juntando então a perda em carne mais a perda em leite, nós chegamos a uma estimativa de perda de 3 bilhões e 700 milhões de dólares só no carrapato. Vocês vão verificar com os outros parasitos também, que nós procedemos da mesma maneira, que nós saímos de uma estimativa de 2 bilhões e fomos nas estrelas. E podemos dizer que essa é uma estimativa, são trabalhos, nós estamos inclusive ainda elaborando esse trabalho para transformá-lo o mais fidedigno possível em cima dos números que a gente tem, e a gente assusta quando a gente vê que essas perdas são aquelas perdas que a carga parasitária não deixou o animal se expressar. Aqui não está embutido, por exemplo, o preço do produto que é utilizado, né? Se nós colocarmos o preço do produto que é utilizado para combater esse parasita ainda, nós vamos ter esse crescimento ainda maior desse valor. Na mosca do chifre, então, nós fizemos também, baseado nos dados de pesquisa, né, dos vários pesquisadores que trabalharam, estimulando o cálculo para cada categoria de perda, projetando em cima do rebanho sobre perda, calculando a perda total, por exemplo, de quilos e convertendo em recurso. Nos bois, né, nós chegamos também da mesma forma, como juntando os animais sob risco, os cálculos esperados por ano de perda e projetando em cima daquela categoria na sua distribuição pelo Brasil. Em vacas e novilhos da Rotes, mais esse tanto, e podemos chegar a um cálculo estimado de perda de quase 3 bilhões de dólares. Então vocês vão somando de lá para cá, depois eu apresento uma tabela final, onde a gente mostra o tamanho do estrago. Mosca do estábulo, Stomox caustras, né?
que vem aqui, olha só, por isso que eu falo que esse dado também, às vezes, ele é subestimado. Nesse cálculo aqui de estomox, nós demos muita atenção, por exemplo, ao problema hoje do Brasil, que é derivado, ataques de mosca em larga escala, derivado da cultura da cana. Na hora do corte da cana, quando não mais se queima e se aplica o vinhoto, você cria um substrato de criação fantástico. Então isso aqui está muito relacionado com as perdas da área da cana, do cultivo da cana de açúcar para álcool ou para açúcar propriamente dito. E chegamos então no confinamento, onde são as categorias mais afetadas, no gado de leite, que é muito afetado, a um valor também de 218 bilhões. E vamos em frente, para vocês verem. Bicheira, subcalculado, nós só calculamos as perdas das bicheiras determinadas pelo umbigo de bezerro. Aqui não estão computados os dados, por exemplo, de escorna, castração, arame farpado, acidentes de uma maneira geral. Nós pegamos só o que existia em termos da perda de bezerro que nós temos no país e projetamos esse cálculo. Aqui o cálculo de mortalidade de acordo com o Barros, 2010, nós jogamos em cima desse efetivo e chegamos a esse valor de perda em bezerros. Vejam bem, o prejuízo que isso causa direta e indiretamente. Diretamente no próprio animal, indiretamente são animais a menos em cima de uma população já de baixíssimo índice de produtividade. A nossa pecuária de 210, 212 milhões de animais, ela é grande desse jeito porque a produtividade é muito baixa. O indivíduo só consegue na atividade se tiver produção em escala, e essa escala ainda é pequena, e nós temos inclusive os parasitas para poder complicar a vida desse produtor. BR, os dados de BR aqui ficaram uma loucura, nós estamos reestudando para ver porque se é aquilo mesmo, ou se nós fizemos um excesso de projeção. Atualmente nós estamos criticando o nosso próprio trabalho, porque nós estamos num momento de baixa do BR. Olha só, o uso intensivo das avermectinas nos últimos 20 anos jogaram a população de BR para baixo. Só que a recíproca já está ocorrendo. Nós não temos nenhum estudo que mostra resistência da Dermatobia omnis às avermectinas ainda publicadas, que a gente tenha conhecimento. Porém, o que nós que trabalhamos com isso e temos experiência no campo estamos verificando? Apesar do aumento intensíssimo do uso de avermectinas de uma maneira geral, principalmente para o controle do carrapato, que está ocorrendo em larga escala em todo o país, quando no passado, quando foram lançados avermectina 1%, se aplicava 20% da dose de 200 microgramas por quilo de peso, você ficava 60 dias com o animal sem berre. Verifica hoje que você dá a dose do produto 3,5%, 5%, e no mesmo mês o animal permanece sem berre, indicando fortemente, assim como para os outros parasitas, um alto grau de seleção de estirpes resistentes que nós estamos a nos deparar. O berre está vindo aí. Nós vamos viver nessa próxima década um estouro das contaminações e das infestações por berre. Então nós chegamos a um cálculo aí que ficou meio absurdo, aparentemente absurdo, porque é um prejuízo direto no animal e prejuízo no couro. O Brasil importa mais de 50% do couro para a indústria coureira, e nós temos o maior rebanho comercial do mundo. Olha que maluquice. O berre é um dos grandes causadores desse problema no nosso país. E vamos em frente. Juntamos os principais ectos. Resolvemos juntar também os principais endoparasitas. E olha só aonde foi parar essa conta. As parasitoses gastrointestinais, na verdade, é um complexo parasitário. Elas nos dão o maior prejuízo dentre todas as parasitoses. E aqui, da mesma forma, trabalhando em cima da expectativa de perda pela parasitose subclínica, né? Quanto que cada animal perde, o total de animais que nós temos, né? No país disponível, a perda total em litros de leite, olha a perda em milhões de dólares. No gado de corte, o cálculo é muito parecido,
tem-se uma expectativa de perda de até 41 quilos, ou seja, os animais não alcançam esse peso com 41 quilos a mais, e o seu potencial genético dá, exatamente por causa das cargas parasitárias que lá existem. E aí você vai tendo um somatório e um crescimento desse tipo de problema. Separamos um caso especial, por exemplo, no Rio Grande, que tem é um gado muito mais sensível, em que nós temos uns cálculos maiores ainda de perda estimada, né? Que vai até 67 quilos, projetamos em cima daquela população e chegamos a um valor que o produtor, o país, não consegue embolsar por causa desse desafio parasitário que aí temos. E quem sabe disso? São o pessoal da pesquisa e olha, mal. Quer dizer, esse que era o dado que deveríamos ter com ele o tempo todo trabalhando com ele, para poder inclusive fazer a política pública a respeito, ele fica desconhecido da maioria das pessoas. E olha só, como é que é muito interessante, verminose, ela consome muito mais dos animais, mas é muito menos sentida pelo próprio produtor. Esse trabalho que nós fizemos aqui em Minas Gerais, agora há pouco tempo atrás, mostrando, olha só, olha que representatividade, 555, todas as micro-regiões, muitas propriedades que foram trabalhadas em um trabalho junto com o IMA. Olha só, a verminose causa mais problema, mas o produtor pensa que é o carrapato, que é um grande problema, não é? Então, o desconhecimento do produtor, ele reflete também o desconhecimento que a pesquisa tem a respeito daquilo que está se passando, não é? Aqui é uma pesquisa de opinião em que o produtor fala que o carrapato é o maior problema, ele sente que é o maior, porque ele não vê o verme, ele não vê o complexo parasitário que está dentro do intestino desse animal. De forma que, quando nós fizemos esse cálculo, nós juntamos tudo e fizemos essa estimativa. Estamos trabalhando ainda, isso é um trabalho que está em andamento, nós estamos ainda verificando os dados todos, né? E a gente começa a verificar como que nós temos que estar preparados para enfrentar isso para frente. Não dá para fazer qualquer servicinho de veterinária, não. O cara tem que ser bom no negócio, para a gente poder dar solução para isso. Nossas escolas, na formação do nosso pessoal, tendo em vista a quantidade de prejuízo estimado que ele dá. E se você acrescentar em cima valor de produto que você tem, mão de obra, gasto, energia, essa conta explode. Que é aquilo que o produtor rural não percebe, que está no dia a dia, e ele perde muito. Aí nós resolvemos verificar em Minas Gerais o que está acontecendo. Por que Minas Gerais? Porque, sem sombra de dúvida, o estado do país que mais sofre o problema das parasitoses é Minas Gerais. Por quê? Minas Gerais tem o segundo maior rebanho. Ah, mas então o primeiro seria o Mato Grosso? Seria, mas Mato Grosso, por exemplo, ele tem problema com o verme, mas não tem com carrapato. O gado dele é todo Nelore. Minas Gerais, além de ser o segundo rebanho, praticamente 70% a 80% dos seus animais são de origem europeia, portanto muito sensível ao carrapato. Mosca do chifre, mosca do estado, afeta qualquer um. O carrapato vai afetar animal de origem europeia. Minas Gerais é o maior produtor de leite do país, né? Ele tem o maior rebanho leiteiro do país, ganha disparado. Se vocês olharem os dados de produção, né, vocês vão verificar, aqui parece que está maior um pouquinho, em Minas Gerais, aqui ó, olha o tamanho do rebanho mineiro, não é? Olha aqui ó, quantos por cento que ele representa. Então, Minas Gerais sofre um impacto brutal das parasitoses como um todo, do carrapato em particular, enormemente. E nós temos que pensar em fazer alguma coisa com relação no país inteiro, mas muito propriamente em Minas Gerais. Aqui apenas alguns dados mostrando exatamente os efetivos bovinos, né? De quem que é maior que a gente, quem que é menor. Só Mato Grosso é maior no efetivo total, e quando a gente verifica o grau de sangue desses animais, né? Aqui outro dado sobre a produção de leite, por exemplo. Olha lá, nós somos o estado que temos a maior quantidade de animais em produção, mais de 5 milhões de animais.
todos eles animais, a grande maioria, 99%, animais com variados graus de sangue de raça europeia, portanto, extremamente sensível ao ataque dos parasitas em geral e do carrapato em particular, em larguíssima escala. Nós somos o estado mais prejudicado pelas parasitoses em todo o país. Quando a gente olha a composição racial, afirma isso, dados mostrando claramente. Quando você soma, por exemplo, a primeira categoria, né, que é vaca... Gente, eu estou ficando velho, estou enxergando direito. Mas aqui, ó, mestiço de holandês, né, predominantemente sangue holandês. Quando você soma esses dois aqui, ó, olha a quantidade, olha o grau de sangue que é o nosso rebanho. E o indeterminado, tirando o zebu, que é uma fração pequena, mais 25%, isso vai a 95% do gado europeu, portanto suscetível em toda a extensão territorial do estado de Minas Gerais. Isso está fazendo a gente produzir o que eu chamo, nós podemos na próxima Olimpíada criar uma categoria de parasitos resistentes. E eu tenho a impressão que a gente leva o campeonato mundial para todos os parasitos resistentes, carrapato, verme, bele, mosca do chifre, por causa do uso intensivo, indiscriminado, não decorrente de política pública adequada para se trabalhar com esse negócio. Algumas classes de produto nós já perdemos. Você examina, por exemplo, fazendas, nós temos feito isso. Você examina, por exemplo, alguns dias depois de aplicação de algum produto na base de avermectina, não importa se 1,5%, 3,5%, você vê a contagem de OPG tão grande quanto o dia zero antes de aplicar. Ou seja, gente aplicando o produto, pensando que está tratando e não está tratando, porque ali já tem uma população altamente resistente. Hoje, na grande maioria dos casos, as avermectinas estão sendo usadas por nós para controlar carrapato. Vermectina nunca foi carrapaticida que prestasse, comparando os padrões, inclusive de acordo com as normas do Ministério da Agricultura. Nunca deu eficácia muito elevada, mas só que os outros morreram. Então, como ela ainda mantém um grau de eficácia elevado, ela ainda tem um determinado valor. Então, nós estamos numa encalacrada grande e nós precisamos de dispersar esse tipo de conhecimento, porque o carrapato existe em toda a área do Brasil, aonde que nós produzimos bovino, não é? Ali é uma mapinha do Brasil mostrando exatamente o que pega no carrapato. Então nós estamos numa situação realmente complicada. Aqui, no caso de Minas Gerais, a proporção de gado de maior produção está aumentando no sistema, e na medida que aumenta essa capacidade de produção, isso decorre exatamente do grau de sangue europeu mais elevado, portanto mais sensível num ambiente de densidade populacional crescente. Eu tenho atendido problema em fazenda aqui que está trabalhando no sistema de manejo rotacionado com 320 cabeças hectare dia. Sabe o que é isso? Imagina se aquela fraçãozinha pequena, esperada de 1, 2, 3% de carrapato que acontece normalmente, o que vai acontecer numa densidade elevada como essa? O animal passa aspirando praticamente todos os carrapatos que ali estão, todos os vermes que ali estão. Portanto, nós estamos ficando em situação muito complicada do ponto de vista das parasitoses. Nós temos que enfrentar isso de uma maneira mais objetiva. Então, aqui uma súmula, uma finalização do que acontece com o PIB de Minas. Eu achei que é muito importante por ser o estado mais importante na produção de leite. Então, veja bem, 90 quilos de leite perdido por vaca em lactação, 5 milhões de vacas em ordenha, perda anual em milhões de quilos de leite, o preço do leite em dólar. Olha aqui. Olha a quantidade de dinheiro que se perde. 7% do PIB brasileiro. Com isso, eu queria trazer então essa informação para que vocês tomem conhecimento da importância desse tipo de coisa, não só nos seus aspectos hoje, muito estudado na questão dos resíduos, mas dos efeitos que isso significa. Imagina 35% de taxa em cima daquele montante
perdido de 17 bilhões e 600 milhões é a quantidade de dinheiro que não entra na nossa economia através de investimentos públicos. Uma conta por baixo. Olha a quantidade de dinheiro que nós não estamos perdendo. Falar isso para todo mundo não interessa, mas a nossa esperança é falar isso para um político que chega, opa, eu não estou tendo esse dinheiro na mão para gastar. Não é? É o recado que a gente tem dado para as autoridades que nos acompanham. E dessa forma, então, eu encerro aqui a nossa apresentação. Todo mundo já sabe, se tiverem alguma questão a fazer, façam por escrito e depois, na hora da mesa redonda, a gente vai fazendo essa discussão. Ok? Muito obrigado pela atenção. No momento seguinte, o pessoal teve que se ausentar e então eu fiquei responsável por chamar o segundo palestrante. Certo? Eu vou te apresentar, né? Vou te apresentar, né? Bom, com a palavra, professor da Universidade Federal do Paraná, especialista em epidemiologia e um dos grandes companheiros nossos na pesquisa, principalmente mais avançado na parte molecular parasitária no Brasil. Muito obrigado, Mário. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês também no Anagro. Satisfação receber o convite. Obrigado a Denise, que colocou meu nome à disposição do simpósio, ao Dr. Mário, também pelo convite. E agradecer a participação constante agora minha dentro do INCT. Isso vai fazer com que também a gente alavanque mais ainda as pesquisas em parasitologia. Bom, depois do cenário não muito agradável, né? Na realidade é o que a gente está vivendo mesmo, né? Esse dia a dia enfrentando as enfermidades parasitárias. E dentro desse cenário, eu queria só mostrar essa foto para vocês, e eu gostaria de um breve momento de reflexão, porque essa foto aqui pode trazer, digamos assim, uma leitura muito positiva, né? Se a gente tentar definir uma foto como essas, que é digamos assim, que é a elite hoje da pecuária nacional. Então, se eu pedir para vocês definirem uma foto como essa, eu garanto para vocês que só vai vir coisa boa, né? Então, gado bonito, pastagem bonita, uma foto bonita, tudo remete, né, a uma situação de equilíbrio, certo? Então, isso é realmente o que a gente quer e o que a gente faz. A gente brinca de jogar as pecinhas no lugar e tentar levar esse equilíbrio para uma relação parasita hospedeiro, meio ambiente, obviamente tentando veicular isso a benefícios econômicos, certo? Mas se eu perguntar para vocês nessa foto aonde estão as pragas, certo? Vai ser mais difícil de olhar, mas essas pragas todas são obviamente autorizadas pelo governo nacional, pelos nossos órgãos de fiscalização, órgãos de restrição e etc. Então, o que é uma praga nessa foto? O boi. O boi é autorizado a entrar no Brasil há muito tempo, certo? Essas consequências de transporte, essas consequências da autorização, que essa é a ponte que eu quero fazer com vocês também. Uma outra praga é o eucalipto, está aí autorizado a entrar no Brasil há muito tempo atrás. Então, o que é? Digamos assim, a decisão de você autorizar uma importação, ou a decisão de você autorizar dentro dos regimentos de fiscalização,
o que é benefício hoje, e isso é mensurável economicamente, obviamente, o benefício positivo vai ser melhor do que o benefício negativo. Certo? Então, se o eucalipto veio da Austrália, o boi veio da Índia, esse boi que está na foto, a pastagem também veio da África. Né? Então, se é uma pastagem chamada Tanzânia, você não pode imaginar que ela foi feita aqui em Lagoa Santa, porque ela não foi. Ela veio de fora. Então, de novo, né, voltando a olhar essa foto com um olhar um pouco mais crítico, nós poderíamos dizer para todos que estão nessa plateia que nós trabalhamos quase como em cima de uma faca bem afiada, que seria o equilíbrio do desequilíbrio. Né? E o desconhecimento é muito grande. Nós temos um banco de dados gigantescamente grande, hoje, para o bovino indiano. Nós temos muitos dados, obviamente, para o bovino de aptidão leiteira. Nós temos alguns dados bem interessantes com relação à pastagem e outros com relação ao que veio de fito, né, ou fito sanitário, né, com relação às árvores, etc. Mas não deixa de ser uma interessante reflexão, porque o que eu venho falar para vocês, obviamente, é sobre o trânsito animal, né, e o caso e o risco potencial de doenças parasitárias. Então, eu não vou falar de doenças infecciosas.